Aqui, Padre Fábio, é a Dayana, é daqui de Cachoeira mesmo. Nos últimos dias eu estou me sentindo, estou preferindo ficar sozinha do que com as pessoas. Isso é normal? Bem, o que é normal? Não sei, né? Acho que olhando de perto ninguém é normal, né? Já dizia o Caetano Veloso. O que é normal, minha filha? É você perceber, né? Esse conceito de normalidade é muito estranho, porque é só você identificar se a sua necessidade de solidão está se estendendo demais. Porque todo mundo tem necessidade de solidão. Aliás, eu tenho pavor de não ter o meu espaço de solidão. Todo mundo precisa, né? Ter aquele seu momento, né? Aquele momento que você fica sozinho, que você não está sendo olhado por ninguém, que você pode ficar descalço, que você anda de pijama dentro de casa, que você fique à vontade, é o seu espaço. E, infelizmente, volto a dizer, às vezes dentro da nossa casa, nós não conseguimos viver privacidade. Primeiro por causa do espaço físico. Às vezes você dorme com 2, 3 pessoas no mesmo quarto. Então, que hora que você fica sozinho? Só na hora que você vai no banheiro. E mesmo assim, se a casa tem um banheiro só, daqui a pouco tem alguém batendo, tá demorando, vai ficar quanto tempo aí, né? Então, como é que você vai construir a sua privacidade? Eu me lembro que lá em casa a gente não tinha privacidade, não. Privacidade é coisa de rico, porque nós não tínhamos nem casa que pudesse nos dar privacidade. O mesmo banheiro para 8 pessoas. Se a pessoa quisesse fazer um xixi mais demorado, ela já era incomodada. Então, esta falta de privacidade dentro do nosso contexto familiar precisa ser sanado de outra forma. Tá certo que você não tem uma casa para ficar sozinho, para criar o seu espaço, para ficar lá, né, fazendo sua meditação, sua leitura. Ou se está lendo, tem uma criança gritando, tem um cachorro latindo, tem um papagaio falando, né? Então, de todo jeito a gente é incomodado. Sobretudo quando nós moramos com muita gente. Então, cria o seu espaço. Sabe o que eu fazia quando eu era criança? Eu ia muito para a biblioteca pública. Porque a biblioteca era um lugar de silêncio. E como eu sempre gostava muito de ler, e às vezes em casa não tinha jeito, porque era muito tumultuado, a biblioteca era o meu lugar. Ficava ali, fazia uma pesquisa, encontrava um outro amigo. Então, descubra um lugar da sua privacidade. Descubra o lugar do seu espaço, né? Ou até mesmo aproveita, às vezes a casa vai ficar vazia, vai viajar todo mundo. Crie o seu espaço de solidão, que ele é muito importante. Agora, minha filha, quando você percebe que a sua solidão está prejudicando a sua relação com as pessoas, então alguma coisa está errada. Porque o nosso tempo de solidão, ele tem que ser para preparar o nosso convívio. Não é só um egoísmo, não é não. A solidão prepara o convívio. Coloque isso na cabeça. Assim como as férias nos preparam para o trabalho. Qual que é a função das férias? É descansar o corpo para depois a gente voltar a trabalhar com mais disposição. Não sei se isso acontece de maneira, porque às vezes as nossas férias são mais cansativas do que o trabalho, né? Eu me lembro, tinha um amigo meu que ele falava assim: eu não vejo a hora dessas férias passar para eu descansar. Por quê? Ele construía as férias dele de um jeito tão cansativo que quando acabava a série ele estava um mulambo. É igual eu tenho pena de quem tira férias em dezembro. Tenho pena. Porque não tem uma época pior para tirar férias, tem? Aquele Natal, aquele Papai Noel, aquele peru, aquele trem que não acaba, aquela salada que não termina, aquela leitoa em cima da mesa com uma maçã na boca, né? E aquela festa, aquele mousse de maracujá, e aquele povo não vai embora, e aquela parentada dentro de casa, aquela criançada catarrenta. Vai chegando uma agonia dentro de você, que daqui a pouco você não vê a hora de ir embora, né? Aí os parentes vão embora, você volta a trabalhar dia 2. Quem merece isso não, gente? E às vezes nós construímos o nosso descanso de um jeito cansativo. Eu escuto muito isso, né? Padre Fábio, sempre vou nos lugares muito bonitos, né? Tira um tempinho para descansar, vem para cá. Deus me livre. No meu tempo de descanso eu quero ficar na minha casa, que é o lugar que eu menos fico. Eu não quero viajar nas minhas férias, eu quero ficar em casa. Eu trabalho viajando o tempo todo, então minhas férias é bem provável que eu queira ficar em casa. O meu fim de semana de folga eu não quero ir para lugar nenhum, eu quero ficar na minha casa. Às vezes nós vivemos muito errado, e às vezes a nossa falta de qualidade na vida está justamente porque a gente não sabe nem programar as férias. O rapaz tira as férias e ele enfrenta uma maratona de balada, né, de chegar de madrugada, de chegar cedo, não chega nem madrugada não, todos os dias. Depois ele quer voltar com qualidade para o trabalho, não tem jeito não. Final de semana prolongado, olha para você ver a cara de melancia que as pessoas ficam na segunda-feira.
E o pior, melancia que caiu do caminhão, né? Aquela melancia destruída, aguada. Chega nessas repartições públicas de serviço, para você ver numa segunda-feira, depois de um feriado prolongado. Você conta nos dedos ali quem realmente soube fazer uma viagem, que descansou. Ou então o pobre do paulistano, né, que desce para Santos, depois enfrenta 6 horas para voltar para casa, depois do feriado prolongado. Ou nós que moramos ali na Serra de Ubatuba. Deus que me livre de subir aquela Serra de Ubatuba depois de feriado. Então não tem qualidade o descanso, porque no final vira uma porcaria. O que deveria ser bom, vira um programa terrível ao final. Não vou falar programa de índio porque é preconceituoso, né? O índio sabe viver bem, quem não sabe somos nós. Quando você tem uma vida mal programada. Então muitas vezes essa necessidade de solidão, ela é um cansaço mesmo, uma incapacidade que muitas vezes nasce uma incapacidade do nosso jeito de organizar bem a vida. Pois é, gente, começamos com qualidade de vida, terminamos, né? Terminamos também falando nisso. Eu sempre penso assim, que há sempre um detalhe na nossa vida que pode ser modificado. Às vezes nós esperamos que grandes mudanças aconteçam. Não. Grandes mudanças não costumam acontecer, não. Ou se acontece, é muito sobrenatural. O natural é que você tenha a possibilidade de pequenas mudanças. Se eu disser para você que grandes milagres acontecem na nossa vida todos os dias, não. São miudinhos. Agora, uma coisa é certa, que acontecem. Aí vai depender da nossa sensibilidade de abrir os olhos para perceber. Vai depender daquilo que nós conseguimos enxergar. Você tem inúmeras possibilidades diante de você. Pode ser que você não veja todas. Comece por aquelas que você vê. Seja honesto com aquilo que Deus está te dando. Muitas vezes nós ficamos pedindo a Deus uma série de coisas, mas Ele já deu o que a gente precisa, mas a gente não sabe reconhecer. E saber reconhecer aquilo que Deus nos deu é um jeito bonito que a gente tem de experimentar o cuidado dele por nós. Comece a mudar a sua vida. Comece por coisas pequenas. Outro dia encontrei uma senhora que me disse: Padre, ouvi uma palavra que modificou o meu jeito de pensar a minha vida. E começou simples. Começou a partir de uma caminhada que ela estava fazendo todos os dias de manhã. É igual o Igor falando, né? Que está fazendo todo dia. Começou segunda-feira. O todo dia não pode ser a partir da segunda-feira só. Tem que ser uma atitude que envolva a nossa vida, que nos discipline. E aí todos nós sabemos onde é que nós precisamos mudar. Às vezes são mudanças grandes que só acontecerão nas mudanças miudinhas que a gente assume todo dia. Quer um exemplo? Vai para a sua gavetinha de novo. Dá uma olhada em tudo que você está guardando aí no seu quarto. Tem muita coisa que você passou da hora de jogar fora. E às vezes a gente fica pensando: e se amanhã eu precisar? Mentira. É um jeito que a gente tem de entupir os armários, de entupir as cômodas, de entupir o nosso quarto com coisas desnecessárias que nós nunca vamos usar. É um jeito bonito que a gente tem de deixar um ambiente mais limpo, de dar qualidade à nossa vida. Pesos que estão de fora, que estão dentro das gavetas, que estão nos guarda-roupas, mas pesos que estão aqui dentro de nós também. Rancores que às vezes nós precisamos jogar fora. É um jeito bonito que você tem de deixar Deus cuidar de você, jogando fora aquilo que não merece ser guardado.